Olá pessoal, hoje nós vamos fazer bolo prestígio. A massa do bolo vai uma xícara de açúcar, uma xícara de leite integral, meia xícara de óleo, 3 ovos inteiros, 2 xícaras de farinha de trigo, uma colher de sopa de fermento e uma xícara de achocolatado em pó. Então, vamos começar. Vamos colocar os ovos, 3 ovos, o açúcar, uma xícara, uma xícara de leite integral, meia xícara de óleo. Vamos bater esses líquidos e depois vamos misturar a parte em pó. E agora vamos adicionar aqui a parte em pó. Uma xícara de achocolatado em pó. E as 2 xícaras de farinha de trigo. Vou bater um pouco, depois eu adiciono o fermento. E agora vou adicionar uma colher de sopa de fermento em pó. E vou bater só um pouquinho, tá? Só pra misturar. E vou colocar na forma. Essa aqui é uma forma média, tá? Untada com farinha de trigo e manteiga ou margarina, tá? Ela é uma forma média, de uns 25 centímetros mais ou menos, tá bom? Vou adicionar aqui. Se você quiser fazer uma forma maior, aí tem que dobrar a receita, tá? E aí colocar no forno de 30 a 40 minutos. Enquanto o bolo tá no forno, vamos fazer o recheio para deixar esfriar, tá? Uma colher de sopa de manteiga ou margarina. Duas latas de leite condensado. E 2 xícaras de coco ralado. Pode usar o fresco também, se quiser. Deixa eu só mexer um pouco que eu já vou colocar mais outra do coco. Pode fazer fogo baixo, porque esse aqui a gente só vai dar só uma esquentadinha, não vai deixar no ponto de beijinho, tá? Vamos parar um pouco antes. Senão, na hora que você rechear e ele for pra geladeira, vai ficar muito duro. Então, tem que deixar um pouco antes do ponto de beijinho.
Coloquei 2 xícaras, mas pode ser 2 pacotinhos também, tá? Eu gosto de colocar bastante coco pra ficar o recheio bem gostoso. E sem ficar duro no ponto de beijinho, né? A gente coloca mais coco, ele dá o ponto mais rápido. O pacotinho que eu coloquei aqui é de 100 gramas, tá? De coco. Então, são 200 gramas de coco ralado. Já tá quase. Só mais um pouco, porque eu não quero que ele fique ponto de beijinho, tá? Ó, pessoal, já tá querendo começar a desgrudar da panela pra dar o ponto de beijinho. Então, a gente vai desligar e deixar esfriar pra depois colocar no nosso recheio. Ó, pessoal, pro brigadeiro mole pra cobertura do bolo, vamos colocar uma caixinha ou uma lata de leite condensado. Não vou colocar manteiga, porque vou colocar o creme de leite no final, tá? E 4 colheres de Nescau, ou achocolatado em pó. Ó, pessoal, adicionei aqui. Vou mexer, ligar o fogo. E aí, vocês já sabem que eu já ensinei. Tem que deixar no ponto de brigadeiro, aquele que desgruda da panela. Aí, adicionar o creme de leite pra ele ficar molinho, tá? É esse que eu vou usar na cobertura. Quando eu terminar aqui, eu mostro pra vocês, tá? Eu tô fazendo aqui rapidinho, porque já tem a receita aí no canal, tá bom? Eu vou deixar na descrição pra vocês. Ó, pessoal, já tá desgrudando. O que eu vou fazer? Desligar o fogo e adicionar uma caixinha de creme de leite, tá? E aí, a gente vai misturar aqui. E aqui, pessoal, ó, tá pronta a calda. Eu vou esperar esfriar e vou colocar no bolo. Ó, pessoal, meu bolo já saiu. Eu já dei uma esfriadinha nele. Já soltei toda a lateral dele. Eu vou só desenformar ele aqui em outra forma, porque a gente vai montar ele aqui dentro dessa forma. Olha só que massa bonita. Ó. Fofinho. Vendo? Vou só apoiar ele aqui na outra forma. Eu nem vou lavar, que a gente vai sujar ela mesma, tá? Vou colocar aqui papel filme. Por que que eu faço isso? Você poderia cortar aqui o bolo, rechear e colocar a cobertura, que estaria pronto, certo? Só que o que que acontece? O bolo, quando a gente faz isso, ele começa a desmanchar. Que a gente molha, o recheio pesa e ele desmancha, começa a abrir. Para que isso não aconteça, a gente vai fazer o quê? Deixar pelo menos 12 horas na geladeira desse jeito. Então, o ideal é você fazer no dia antes da festa, tá? Ou do evento que você for comer o bolo, né? Que não é porque é bolo recheado que tem que ser em aniversário, né? Vou colocar aqui o plástico filme. Pra ficar mais fácil de desenformar depois, que é só eu puxar. E aí a gente afunda assim, tá? Deixa eu pôr aqui mais perto, pra vocês verem. Vou afundar aqui. Afundar aqui. E aí, vou cortar meu bolo pra colocar aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês.
pegar uma faca de pão, que é uma faca de serra. Aí fica muito mais fácil pra gente cortar. Ó, pela altura dele, até daria pra cortar em 3. Mas eu acho que eu só vou cortar em 2. Deixa eu ver. Dá pra cortar em 3, vamos cortar em 3. Tem que colocar a faca bem retinha, tá, pessoal? E aí a gente vai girando. E tenta movimentar a faca o mínimo possível, pra ficar o mais retinho possível. Cortei a primeira, vou cortar a outra. Deixa eu pôr mais pra cá, pra vocês verem melhor. Aqui, ó, deu mais ou menos 1 centímetro a espessura da camada. Já soltou. Aí eu vou colocar essa primeira parte, deixa eu pôr pra cá, aqui na forma. Deixa eu pôr mais pra cá, pra vocês irem olhando direitinho. Vou colocar aqui, com a casquinha pra baixo, tá? E aí aqui eu vou molhar. O que que eu fiz aqui pra molhar? Leite achocolatado em pó, tá? Misturei e vou umedecer esse bolo. Aí você umedece como você gosta. Se gosta mais molhado, põe mais. Se gosta menos molhado, põe menos, tá? Eu gosto de molhar com leite, mas pode molhar com refrigerante ou você pode fazer uma calda com açúcar, água e especiarias, né? Cravo, canela. E deixa ferver bastante e vai ficar essa aguinha aromatizada e docinha. Pode também molhar com essa calda. Fica muito gostoso. Mas eu gosto de molhar com leite. A gente vai molhar aqui toda essa camada. Ó, já umedeci tudo. E agora eu vou colocar o nosso recheio, tá? Vou colocar aqui pra gente espalhar. Espalha bem direitinho o recheio. Ó, já coloquei recheio. E agora, vamos pôr a outra parte do bolo. E vamos umedecer de novo. Já umedeci mais essa camada. Vamos lá, mais uma camadinha de recheio. Vamos espalhar.
Montei mais uma camada. E agora eu vou colocar a outra parte do meu bolo. E aqui eu vou umedecer bem pouco. O bom de montar assim dentro da forma com o papel filme é que tá vendo, ó, todo esse líquido que a gente tá jogando e que ele acaba vazando pro lado, vai ser absorvido pelo próprio bolo. Porque ele vai ficar aqui, vai pegar um formato bonito, não vai desmanchar, vai ficar bem geladinho. E depois a cobertura, eu vou colocar só perto da hora de servir. Você vai fazer ela pelo menos uns 40 minutos antes para ela esfriar. A cobertura desse bolo vai ser aquele brigadeiro mole que eu já ensinei. Vou deixar o link do vídeo aí embaixo na descrição para vocês verem, mas eu vou fazer aqui com vocês. Mas tem um vídeo bem mais explicadinho do brigadeiro mole que eu vou usar aqui para cobertura. Pronto, já umedeci. E aí eu vou colocar mais uma camada de papel filme aqui, porque eu não quero que meu bolo fique ressecado na geladeira, eu quero que ele fique úmido. Embalar ele bem direitinho. E aí eu gosto de dar sempre uma apertadinha para que tudo fique bem compacto e que eu tenha certeza de que todos os cantinhos pegaram recheio, calda. E aí o que eu vou fazer? Vou colocar um prato aqui para ficar um peso, para que ele não expanda, tá? E aí eu vou tirar só no dia de servir, perto da hora, tá? Vou colocar pelo menos 12 horas na geladeira. Depois eu volto aqui pra mostrar a cobertura. Ó, pessoal, o prato, aí você dá uma apertadinha. De preferência, se você quiser colocar mais um peso aqui em cima desse prato, pode colocar. E vamos colocar na geladeira. Ó, pessoal, já desenformei aqui, ó, como ele fica bem certinho. E aí eu vou jogar a calda aqui, tá? Ó. E eu vou terminar aqui colocando um pouquinho de beijinho e o próprio bombom de prestígio, tá? Ó, pessoal, coloquei aqui o prestígio, tá? E coloquei também o beijinho, tá? E aí eu deixei assim ele meio bolo pelado, mas se quiser pode colocar a cobertura mais, tá bom? E ficou assim nosso bolo prestígio.